Oi, gente, tudo bem? Então, olha só. O que é referencial? É tudo aquilo que toma como referência, como modelo, certo? É um corpo que observa o movimento ou o repouso de outro corpo e assim determina as características de outros corpos. Mas, gente, o que é movimento e o que é repouso? Movimento é quando entre esses referenciais há mudança de posição com o passar do tempo. O que é repouso? Quando não há. Então imagine só, esse pincel aqui na minha mão, certo? Olha só, ele está em movimento ou está em repouso? Depende do, estou me mexendo um pouco porque eu não quero sair do foco. Depende do referencial. Por que depende do referencial? Porque se for em relação ao solo, ele está em movimento, está mudando a posição. Agora, se for em relação a mim, ele está em repouso, porque não muda a sua posição com o passar do tempo. Então, um corpo, ponto material, está em movimento em relação a um determinado referencial, enquanto sua posição em determinado intervalo de tempo varia. Em repouso, quando essa posição não varia. Ok? Aqui, muito cuidado, de novo, pegadinhas do vestibular. Cara, se tu caiu nesse vídeo, volta, tem um vídeo anterior, é bom tu ver o que é deslocamento. O que é velocidade escalar média? É a medida de quão rápido um objeto se desloca em um determinado intervalo de tempo, considerando apenas a distância percorrida e o tempo real. O que é distância percorrida? É a trajetória, ok? E o tempo real? É todo o tempo que ele gastou. Então tem que ter muito cuidado com isso. Vamos a alguns exemplos aqui. Um carro percorre 100 km para leste. Então vamos desenhar nosso carrinho, né? Ele percorre 100 km para leste. Depois ele retorna 50 km para oeste. Então olha só, o que o carrinho fez? Ele foi lá, 100 km, voltou mais 50. Então o que é isso? É toda a trajetória. Então cuidado, velocidade escalar média vai ser o quê? Velocidade escalar média vai ser o caminho percorrido, que é muito parecido com o deslocamento, né? O caminho percorrido que foi quanto? 150 metros, dividido pelo tempo que ele gastou, que foi 2 horas. Então a velocidade média foi de 75 km por hora. Cuidado, olha só, é todo o tempo gasto. Vamos dizer que aqui o cara... desculpa, voltei lá, sem querer. Vamos dizer que o cara voltasse lá, gente. Que o cara voltasse, parasse lá para ir no banheiro, parasse para almoçar, sabe, desse mais 1 hora. Então todo o tempo gasto seria 3 horas. Então seria o quê? 100 mais 50, 150, dividido por 3, ele teria 50 km por hora de velocidade. Então tem que ter muito cuidado com isso, tá bom? É o espaço percorrido. E aqui é sempre positivo, tá? Agora olha só, o que é velocidade média? Olha a diferença, é muito parecido, né? Vamos dizer assim, velocidade escalar média, agora é velocidade média. Mede a rapidez de um objeto considerando o deslocamento, que é a diferença entre a posição inicial e a final, levando em conta a direção. Então, olha só, usando o mesmo exemplo passado, o carrinho, vamos fazer aqui uma trajetória, o carro foi o cara se deslocou 100 km, então 100 km, e retornou 50 quilômetros. Então, na verdade, ele fez apenas 50 quilômetros pelo deslocamento, porque o que é deslocamento? É a menor distância entre 2 pontos. Vamos dizer que a gente tivesse 0, 100 e aqui 50, ok? Isso tem que ter muito cuidado. Então, essa velocidade média seria 50 dividido por 2, que daria 25 km por hora. Vamos dizer que o cara dissesse assim, o cara fez 100 km, foi lá e voltou para a origem. Deslocamento 0. Porque é menor distância entre 2 pontos. Tem que ter muito cuidado com isso, tá bom, galera? Beleza? E aqui o
tempo, né? O tempo ele é um tempo real. Deixa eu só apagar com esse outro pano que não está. Vamos ver se está tempo de. Então, gente, para nossa próxima aula, fica aí, essa aqui já é. Vamos ter a conversão de quilômetros por hora em metros por segundo.